Seja bem-vindo ao Portfólio Global. Aqui a gente vai falar sobre diversificação, as oportunidades que o mercado internacional oferece aos investidores brasileiros e os principais produtos que podem fazer você acelerar o seu retorno. Eu sou Felipe Nascimento, aqui comigo está o Alan Gani para a gente bater esse papo. Tudo bom, Gani? Bem-vindo mais uma vez, bom estar aqui contigo. Eu que digo, Felipe, muito boa tarde, prazer novamente fazer esse programa com você. Vamos falar aí de um dia bastante importante, né? Que teve decisão lá nos Estados Unidos. Exatamente, Gani. Hoje o assunto foi o tapering, né? O Banco Central americano anunciou oficialmente que vai começar a reduzir a compra dos ativos mensais a partir já do próximo mês de dezembro. Atualmente são 120 bilhões de dólares injetados todos os meses na economia e a partir de dezembro o Fed vai reduzir 15 bilhões. A ideia é ir fazendo essa retirada aos poucos até que a economia consiga ir girando sozinha, sem a necessidade aí desses estímulos. E aí na coletiva de imprensa depois dessa decisão, o presidente do Fed, Jerome Powell, falou sobre o cenário para o tapering. Falou de inflação, ser transitório, ele falou que ser transitório para muita gente significa que passa logo, mas para eles diz que não é permanente. Falou sobre empregos, dados de empregos nos Estados Unidos e também falou sobre a elevação dos juros, né, que acabou não sendo a pauta dessa reunião especificamente. Por isso que o Fed manteve os juros entre 0% e 0,25% ao ano. As bolsas americanas reagiram bem a esse anúncio, todas fechando no patamar positivo. Isso depois de alguns dias, essas bolsas, principalmente S&P e Dow Jones, registrando máximas históricas. Gani, como que você viu esse anúncio do tapering, já esperado inclusive, já previamente praticamente anunciado, e como que você viu a repercussão nas bolsas americanas desse anúncio, né, fechando no patamar positivo? Muito bem, Felipe. O que acontece? O tapering ele já estava no radar, a gente trabalhou com essa hipótese aqui ao longo dos programas, não só neste programa, mas também lá no bate-papo com o Will na sexta-feira, a gente falava bastante disso, né, no programa com a Paula, e tanto no programa no Market também à tarde. Seria muito estranho o Banco Central mudar a comunicação dele. Ele já vinha sinalizando, é como se ele estivesse preparando o mercado para falar, olha, em novembro eu vou anunciar. Então, como isso veio dentro do esperado, o mercado trabalhava, ou pelo menos a maior parte do mercado trabalhava com a hipótese de que em novembro seria anunciado o tapering, o mercado reagiu bem. O mercado reage bem quando não há incerteza. Como se confirmou uma certeza, né? Então o mercado reagiu bem. Também estava dentro do previsto uma redução de 15 bilhões de dólares no ritmo de compras, né? Então significa que o Banco Central, por exemplo, no próximo mês, 120 menos 15 vão para 105, então ele passa a comprar 105. E assim por diante, até zerar. 10 bi de título público, 5 bi de título privado, mas enfim, são 15 bilhões de ativos, né? Então, essa reação positiva da Bolsa Americana tem a ver com a ausência de surpresas, tá? Pode ser também, Felipe, saiu dado de ISM industrial ontem, né? Ontem ou hoje, se eu não me engano, e ele veio um pouco acima das expectativas, não desacelerou tanto em relação a setembro, também foi uma boa notícia. Né? Então, talvez, a economia americana não está desacelerando tão rapidamente, tudo dentro do esperado, mais uma máxima aí, mais uma renovação aí de máximas, enfim. Pois é, Gani, e pensando, né, nessa aproximação do tapering aí, o investidor ele acaba olhando para onde? Ele acaba olhando quais ativos podem sofrer mais valorização, desvalorização, de acordo com toda essa conjuntura, né, traçada pelo Banco Central americano. A gente falou um pouquinho mais cedo aqui, a Bolsa Americana S&P, por exemplo, só vem renovando máximas. Você acha que pode passar por um reajuste pós começo do tapering, aquela questão lá de injeção de dinheiro, o dinheiro vai seguindo outros rastros aí na economia? Isso pode acontecer, embora logo após o anúncio a Bolsa renovou mais uma máxima? Pode acontecer sim, Felipe. Vamos ver como é que a Bolsa vai se comportar daqui em diante sem essa ajuda do Banco Central. O que acontece na prática, né? Eu tenho a possibilidade de vender
para o Banco Central, ao vender peguei esse dinheiro, né? E esse dinheiro eu posso comprar ações. Então isso mantém ali o mercado acionário bastante aquecido. Os críticos dessa política dizem que, olha, essa alta na Bolsa, ela se dá de maneira artificial, existe esse risco de correção. Não é nenhuma teoria da conspiração, até porque quando se fala nesse risco não é algo que mesmo os gestores, eles, não, isso é um absurdo, enfim, todo mundo acha que isso, algum grau de correção pode ter. Agora, mesmo ocorrendo essa correção, Felipe, a pergunta que fica primeiro, a correção será em todos os ativos, né? Se é que ela vai se concretizar. Né? Talvez tenha alguns ativos que nem caiam, ou performem bem, ou subam, então ela vai ser generalizada, né? Então, qual vai ser o tamanho dessa correção também? E quando, né? Eu acho que essa é uma pergunta importante, porque às vezes você fica ali esperando uma correção e você espera 3 anos por correção. E aí vamos supor que você acertou, daqui 3 anos vem a correção. E aí, durante esses 3 anos, o que você fez com o seu dinheiro? Deixou ele parado? Você perdeu todo esse bônus, entendeu? Então, essas questões são muito importantes, né? Levar em conta aí todas essas variáveis. Ô Gani, é importante você falar isso, né? Nesses 3 anos você faz o que com o seu dinheiro? Muita gente pensa em proteção, né? Muita gente pensa em fazer uma diversificação dos seus ativos, pensando também em proteger, não necessariamente só multiplicar o patrimônio, não só ganhar dinheiro, mas proteger também. E aí a gente fica se perguntando, né? Porque nesse anúncio do Fed, eles falaram o seguinte, olha, a reunião foi o foco, o tapering, não foi os juros. Os juros vão continuar entre 0 e 0,25 ao ano. Talvez haja uma correção mais para frente, mas nessa reunião a gente não tratou disso. E aí muito investidor fica olhando e vê taxa de juros nos Estados Unidos entre 0 e 0,25. Taxa de juros no Brasil, agora 7,75, já podendo ser contratado mais 1,5 na próxima reunião aqui do Copom. E aí, muita gente fica se perguntando qual seria a importância, ou qual seria o bônus e o ônus de você fazer investimentos num país que tem um juro a 0,025 e num país que tem 7,75. Parece muito distante, né, essas rentabilidades, né? Mesmo com o cenário de inflação aqui, o cenário de inflação lá nos Estados Unidos, que também é uma questão bastante importante que foi tratada na reunião, mas parecem realidades muito distantes, né? Como que fica a cabeça do investidor se a gente sempre fala aqui que é bom diversificar, que é bom procurar novos investimentos fora do Brasil por conta do cenário e tudo mais? Como que fica essa questão, Gani? Excelente pergunta, Felipe. Essa é uma questão fundamental. Então, a gente fala assim, taxa Selic 7,75 ao ano, taxa de juros nos Estados Unidos para um ano 0,25% ao ano, né? A gente pode pegar a taxa pré para um ano, está acima de 7,75, está até maior, né? A gente pode falar aí até em, 9%, enfim. Mas vamos pegar o 7,75 só para simplificar. E eu falo, para que eu posso ganhar 7,75 no Brasil e para que eu vou ganhar 0,25 nos Estados Unidos? E aí, quando eu faço essa pergunta, inclusive em aula e tal, a resposta que vem, Felipe, é assim, mas aqui nos Estados Unidos tem menos risco. Fala, tudo bem, mas em um ano, cá entre nós, não vai ter calote, né? Se tiver calote da dívida pública, se é que vai ter, né? Quer dizer, teria que ter uma série de medidas irresponsáveis pelos governos aqui no Brasil. Isso a gente está falando lá, né? Num horizonte mais longo. Então, para um ano não vai ter. E então, por que eu não... Qual é o risco que eu estou correndo se não vai ter calote ao investir no Brasil? Me parece tentador ganhar 7,75 no Brasil e nos Estados Unidos ganhar 0,25, né? Então, qual que é o ponto aí, né? Posso ir para a lousa? Pode, vamos lá. Que eu acho que é legal mostrar isso para o pessoal na lousa. Deixa eu pegar aqui o microfone, né? Para ele não cair. Vou segurar aqui. Vou lá para a lousa. Olha só, Felipe. Então, Fed Fund Rates 0 a 0,25, né? 7,75 Selic. Então tem um cenário aqui, que é o cenário Estados Unidos. E agora todo mundo vai começar a discutir. A gente ficou discutindo o taper o tempo inteiro. Agora é quando que vai mudar essa taxa, né? Botar 0,25 do Fed Fund ao ano. Ok?
Brasil. Eu estou ganhando 7,75 hoje. Legal. Muito bem. Então, quanto que eu estou ganhando no Brasil em relação aos Estados Unidos? Na verdade, eu tenho que considerar o custo de oportunidade, aquilo que eu deixo de ganhar ao investir nos Estados Unidos. Então, eu tenho que descontar quanto? 0,25. A conta correta, a gente, como são taxas, né, compostas, a gente faz assim, ó, essa aqui é a conta correta, ó, 1 mais 0,075 dividido por 1 mais 0,0025 menos 1, tá? Mas eu vou fazer uma aproximação, porque o número vai dar muito próximo. Então eu vou descontar, subtrair mesmo. O correto é fazer assim. Tá? Então, 7,75 menos meio, menos 0,25, desculpa, vai dar 7,5. Fala, bom, então eu estou ganhando liquidamente no Brasil 7,5 ao investir no Brasil por um ano. Então, não tem nenhum risco? Tem. Qual é, Felipe? Eu vim aqui, quando eu entro no Brasil, eu peguei meus dólares, entrei no Brasil, eu não posso ficar investido em dólar no Brasil, eu vou ter que converter para reais, certo? Muito bem. Qual é meu risco? Meu risco é, durante este um ano, o câmbio desvalorizar. E é na hora que eu for remeter o dinheiro para os Estados Unidos, tudo que eu ganhei aqui no diferencial de juros, que é o 7,5, eu perco aonde? No câmbio. Então veja, ó, ganhei quanto? Quanto que eu estou ganhando no juros? 7,5. Mas vamos supor que o dólar, eu perca no dólar na desvalorização cambial. O real desvalorizou 10%. Porque ó, eu ganhei tudo em real, mas na hora que eu vou remeter para os Estados Unidos, tem que converter para dólar. E ó, menos 10% do real, no câmbio. E aí, Felipe? Aí, o que acontece? Eu perdi. Então, qual é o risco que eu corro da desvalorização cambial? Então, se eu quiser, por exemplo, hoje, né? Quanto que está o dólar aí? Tá fácil? Tá fácil. O dólar hoje tá 5,57. 5,57. Então, eu tenho reais, 5,57 reais por US. 5,55, na verdade. Tudo bem? Tá. 5,55, 5,57. Faz uma continha para mim, rápido. Faz assim, ó, 5,57 vezes 1 mais 0,075. 0,075. Vezes 1 mais 0,075. mais 0,075. Vamos lá, espera aí que eu tô fazendo aqui. Deu certo? Tá quase. Ou Tá 5,98. deu 5,98? Então, 5,98. Significa o seguinte, ô Felipe. Se o câmbio for para 5,98, em um ano, tudo que... Eu vou ficar no 0 a 0. Tudo que eu ganhei nos juros, eu perco no dólar. Se passar de 5,98, já saio no negativo, porque tudo que eu ganhei nos juros foi corroído pela variação cambial. E abaixo disso eu me dei bem. Agora, quando eu faço essa conta, a gente fez essa conta aqui, obrigado, o camarada fala assim, Alan, mas não vai para 5,98, imagina. Você sabe que eu comecei dando aula isso daí em 2011, né? Aí eu fazia assim, por exemplo, para os alunos, 1,60. Aí eu fazia um cenário do dólar indo para 1,80. Aí o pessoal, mas não vai para 1,80. 1,60, a gente está falando hoje de 5,57. Será? Será que não vai? Então, esse é o risco dessa operação. Entendeu? E isso aqui é o tal do carry trade, você arbitrar as taxas de juros internacionais, mas você está correndo o risco do câmbio desvalorizar mais que o diferencial. Aí tem uma frase até que a gente já falou aí uma vez, que é like a bird, quer dizer, eu ganho no diferencial como um passarinho, and shit like a cow, o pessoal falando no mercado. E na hora que eu faço as necessidades, é como uma vaca. Então esse é o ponto. Por isso que
né, pensar nominalmente apenas nos juros não faz sentido. Se não, né, Gani? Pensando só nos juros, Turquia tá logo ali, né? 19%. Boa, Felipe. Não é não? Posso sentar? Pode, fica à vontade. Se não, né? Não, perfeito. Falou a Turquia, Argentina. Falou, você quer ganhar juros altos? Tem um país que é melhor que o Brasil. Esse país é a Argentina, é a Turquia, é a Venezuela. Investe lá. Por que taxas que você astronômicas. Taxas astronômicas, né? Mas aí, eu vou lá para a Argentina, aí tem uma max desvalorização cambial, né? Então, e aí, como é que fica? Então, esse é o ponto aí, que é bastante importante levar em conta isso na hora dos seus investimentos. E quando você investe no exterior, pode acontecer o contrário, quer dizer, além do ganho que você está tendo lá, você pode ter o ganho do câmbio. O dólar, né? Então, você está redeado em dólar, está protegido em dólar, tem a própria valorização do ativo no exterior, né? Maravilha. Gani, isso é muito importante, né? Muito importante você ter trazido essa conta aqui na lousa aqui pra gente, justamente por causa dessa situação. Você olha, você acha assim, puxa, muito discrepante, né? O juro aqui no Brasil, nos Estados Unidos, por mais que a economia lá seja a primeira economia do mundo e tenha todas as garantias que a gente não vê no cenário aqui brasileiro, mas isso, contra essa conta, não tem nenhum tipo de argumento, né? Exatamente. Se não, se fosse tão simples assim, porque em um ano não vai ter calote no Brasil, por que então o mundo inteiro não colocaria dinheiro no Brasil ao invés dos Estados Unidos? É justamente por isso, né? Você está correndo o risco da desvalorização cambial. Então, agora, é claro que tem fluxo de investimentos em renda fixa, é claro, né? Mas a gente vê isso no fluxo do Banco Central, mas o investidor sabe do risco cambial que ele está correndo. Né? Então, para quem está nos assistindo, falar, não, 5,98 eu acho muito improvável. Então, tudo bem, então é uma boa investir aqui. Sim. Não, acho que investir nos juros aqui. Fala, não, acho que não. Então, é melhor investir nos juros lá fora, né? Ô Gani, pensando para o investidor ainda que não tem nenhum tipo de ativo, né, no exterior, você acha que pode ser um bom momento aí para começar a investir? Eu pergunto porque é o seguinte, a gente vê aqui no Brasil um movimento de queda na Bolsa de Valores por cerca de 4 meses, né? A Bolsa só caindo e tendo, né, todo esse ruído político aí, o ruído fiscal, tem uma série de questões. E lá nos Estados Unidos, a gente vê as bolsas renovando máximas, tendo recordes atrás de recordes. E aí o investidor, ele talvez pense o seguinte, não, lá, como a gente falou no começo, né, talvez possa ter uma bolha, talvez possa ter alguma correção, talvez eu possa perder algum tipo de dinheiro num movimento baixista que pode vir a partir do tapering. Mas aqui no Brasil, conforme vai caindo, a possibilidade, talvez, de uma reversão, talvez das coisas acabarem entrando nos eixos e a Bolsa fazer esse movimento novamente de subida, pode ser verdade em algum momento. E aí fica aquela questão do custo de oportunidade, fica aquela questão de para onde que eu olho agora. O investidor pode fazer essa movimentação, é importante para o investidor fazer essa movimentação, mesmo com essas possibilidades de uma queda lá, uma alta aqui, ou bom ponto, as Felipe. coisas inverterem? Assim, investir no exterior, né? Pode ser começar via BDR, pode ser via um ETF VVB11, ou investir diretamente lá que você vai ter mais opções, né? Tem também suas vantagens e desvantagens. Qual é o melhor momento? Não importa aonde esteja o dólar, qualquer momento. Por quê? Porque dentro de uma lógica de diversificação global, né? Porque quando você deixa todo o teu dinheiro no Brasil, ou pelo menos atrelado a ativos em reais, você não está diversificando o risco país. Tá? Esse risco Brasil, risco político, porque vai afetar todas as empresas por aqui. Uma BDR, Alan, uma BDR você está diversificando, porque se a economia brasileira começa a ir super mal e tem, né? Então, a BDR está acompanhando o desempenho da ação lá fora e a variação do dólar. O único risco da BDR é uma mudança de regra, de negociação, falta de liquidez e tal. Esse é o risco. Muito bem.
mas você está diversificando. E aí? Então, qualquer momento, eu vou entrar comprando ativos no exterior, ou via BDR ou diretamente. Ponto final. Agora, o quanto da minha carteira vai estar mais exposta, porque a nossa carteira não é estática, né, Felipe? A gente não fica assim, eu vou manter 20% do patrimônio fora e 80% Brasil e vou manter... Não, a gente vai balanceando conforme o momento. Então, por exemplo... Agora o Brasil, as ações caíram muito. O que eu penso? Falo, bom, já que as ações estão tão baratas no Brasil, é hora de eu aumentar a minha exposição em ações no Brasil e diminuir em renda fixa. Vocês pensam só em renda fixa e renda variável. Quando as ações ficaram muito caras, eu falo, opa, está na hora de eu diminuir minha posição acionária e aumentar em renda fixa. Mesma lógica com o exterior. O que eu faria? Então, independentemente do momento. Quem está precisando entrar, quem não tem nada, faça amanhã isso. Tá? Você não vai acertar o melhor ponto do dólar, muito difícil. Agora, para quem já tem, ou mesmo para quem está querendo entrar, não entre pensando, vou entrar agora com 50% do meu capital lá fora. Não, vou entrar com menos, porque sim, de fato, não nego. O Brasil, ele tem boas oportunidades. O Brasil está barato e os Estados Unidos ficou caro. Mas mesmo caro... Estou falando da Bolsa como um todo. É claro que tem ativos baratos nos Estados Unidos, ô Felipe, mas mesmo olhando aí a Bolsa, né, como um todo, mesmo caro, eu entraria e deixaria uma parte nos Estados Unidos. Mas eu acho que agora, o momento, eu posso reforçar mais posições em Brasil. Maravilha. Ô Gani, só para a gente encerrar aqui, a gente sabe que tudo que acontece nos Estados Unidos acaba refletindo em outros países, a gente comentou o reflexo aqui no Brasil, e a gente sempre fica muito de olho em outras economias, né? Na Europa, na Ásia, aqui no Brasil, enfim. Eu queria saber como que essa retirada dos estímulos pode afetar, né, as economias, as bolsas mundiais, e também por que acaba o tapering sendo fatiado, né? Por que vai um pouquinho por vez? Por que não pode ser tudo de uma vez? Boa. Se é um cenário diferente aí que pode acabar pegando a economia dos Estados Unidos meio que de surpresa, se tira de uma vez só. Qual que pode ser essa relação, né, com as outras economias e por que o tapering não pode ser de uma vez só? Então vamos lá, primeiro, começando com a primeira parte da pergunta, né? Então, primeiro, você tem um efeito sobre a economia real, porque se você tem estímulos monetários ali, você tá, no final das contas, Felipe, você está colocando dinheiro no mercado, você está comprando ativos, bota dinheiro, isso é crédito, né? E se é crédito mais oferta monetária, são taxas, não estou falando da Fed Fund Rates lá, da taxa básica, mas são taxas de juros menores sobre a economia. Então isso tem um efeito sobre a atividade econômica, de fomentar, de impulsionar a atividade econômica sobre a economia real. Isso é um ponto. Segundo ponto, se os Estados Unidos, se eu retiro esse efeito, né, e os Estados Unidos acaba tendo menos estímulos, né, de crescimento econômico, como os Estados Unidos é um grande player, um grande investidor global, né, todo mundo, direto ou indiretamente, depende da economia americana. Se a economia americana dá uma desacelerada, afeta o mundo inteiro, né? Porque é os Estados Unidos comprando menos do mundo. Vamos pensar assim, os Estados Unidos é um grande importador, né? Então esse é um ponto, ou acaba investindo menos em outros países e tal. Então esse é um ponto. Segundo ponto, né? O segundo ponto é que a retirada do estímulo significa a alta da taxa de juros. Veja que a curva de juros americana já antecipou. Ela já subiu, ela saiu ali de 1,20 em meados de setembro e já está em 1,60. Então a taxa de juros subiu. Se a taxa de juros americana sobe, que é o portfólio aí, segurança do mundo, né? É o ativo de maior segurança do mundo, o dinheiro migra para os Estados Unidos, certo? Se o dinheiro migra para os Estados Unidos, fica muito difícil no Brasil eu manter aqui uma taxa de juros baixa. Por quê? Porque ninguém vai querer investir no Brasil. Então o que tem que acontecer com as taxas dos títulos aqui? Subir, entendeu? E aí se sobe a taxa do título aqui, acaba penalizando a bolsa por aqui. Por quê? Porque a renda fixa se tornou mais atrativa em relação à renda variável, né? Então pode acontecer também via taxa de juros penalizar a bolsa. Então tem dois efeitos. Eu posso penalizar a bolsa porque a atividade econômica dos Estados Unidos
acaba se tornando um pouco mais restritiva, porque as condições de crédito pioraram um pouco. Então, e os Estados Unidos é um grande player que, né, um motor da economia mundial, um dos, né, junto com a China. E um outro é que há um aumento do juros, isso provoca um aumento dos juros, o tapering provoca um aumento dos juros, e um aumento dos juros acaba puxando a taxa de juros dos demais países para cima, e isso faz com que a atratividade da Bolsa diminua. Então são dois efeitos. Mas é claro que não é só isso que afeta a Bolsa, tem os fundamentos das empresas, as próprias perspectivas econômicas, né, do país e tal. Estou falando tudo ou mais constante, o efeito é esse. É um dos componentes, um dos né, componentes, Gani? Perfeito. Um dos componentes que fazem... E a sua segunda pergunta era por que não posso... De uma vez, é a mesma coisa tirar, vamos supor, quem toma um antidepressivo, né? Eu gosto sempre de fazer comparações com a área médica. Quem toma um antidepressivo, você tira aquilo de uma vez da pessoa, você já pensou? Então a pessoa está acostumada com aquilo. Então, os psiquiatras, o que eles costumam fazer? Eles falam, né, desmamar, eles vão tirando aos poucos, né, até a pessoa conseguir viver sem a medicação. A mesma coisa aqui. Então, se a gente tira de uma vez, a gente não sabe qual que vai ser o efeito, Felipe. Então, pode ser que o efeito seja muito ruim. Peraí, a economia americana não estava preparada para perder esses estímulos de uma vez, e aí eu posso gerar uma crise econômica, uma crise de confiança, né? Então eu tenho que ir testando, retirando aos poucos, a economia vai se fortalecendo, agora está fortalecida, posso tirar de uma vez a medicação. Ou se der problema nas primeiras retiradas, também pode voltar com mais tranquilidade. Não estava... A gente achou aqui que estava se recuperando bem, né? Mas vamos ter que voltar com a medicação. Não está se recuperando tão bem quanto a gente imaginava. Perfeito. Maravilha, então. Gani, deixa suas considerações finais aí pra gente, então, o que você pode falar daqui para frente, né? Olhando para esse tapering, olhando para essa reunião do Fed e, claro, os reflexos que você consegue enxergar aí mais para frente. Eu acho que vai ser um bom momento para a gente testar mesmo como que a economia americana vai se comportar com a retirada dos estímulos, né? Como é que a bolsa lá fora vai performar. Mas independentemente da performance da bolsa lá fora ou do estágio do dólar, é muito importante começar com investimentos internacionais. No atual momento, dado que Brasil está barato, carregaria mais em Brasil, não tem nenhum problema em falar isso. Mas o ano que vem tem eleição, né? E eleição no Brasil costuma ser bastante conturbada. Então, independente de como vai desenrolar o tapering, pode ser que dê uma penalizada assim, e se der uma penalizada, até melhor para você entrar comprando mais ainda, né? O desenrolar do tapering, a gente vai ver agora na prática como ele vai ser, porque por enquanto o mercado só está testando expectativa. Agora a gente vai ver na prática o que vai ser essa retirada dos estímulos. Mas independentemente do contexto, é importante ter ativos lá fora. Até porque, né, Gani, se você for ver bem, os resultados das empresas estão vindo, na maioria, acima da expectativa e as bolsas crescendo. Se tiver uma correção, oportunidade em alguns ativos, né? Perfeito. Maravilha. É isso aí. Só aqui, ó. Cabral achando que era uma pergunta séria aqui. O Cabral me... Pelo amor de Deus, igual o Rapiel. Abraço pro Cabral. Abraço pro Cabral. Até amanhã, Cabral. Valeu, então. Obrigado. Valeu, Gani. Abração para você. Valeu. A gente vai ficando por aqui com o Portfólio Global, todas as semanas trazendo novidades, né, sobre os investimentos no exterior, diversificação e as oportunidades no mercado internacional. Forte abraço, até a próxima semana. Tchau, tchau.